Oi, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu quero te contar algumas soluções e orientações aí na parte de cozinhas. E hoje a gente vai falar principalmente na parte de iluminação para cozinha. São 7 diquinhas aí que é muito importante você olhar na hora de fazer a sua cozinha, porque faz total diferença no dia a dia. Se você é aquele tipo de pessoa que se preocupa com os detalhes e que gosta realmente de viver num espaço bem pensado, esse vídeo é para você. Então já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, que tem muita coisa importante aqui para você aprender, para você saber antes de construir a sua casa, de reformar a sua casa, para não cair em nenhuma cilada. Então bora pro vídeo. Quando a gente fala de iluminação de cozinha, a gente tem duas coisas principais que importam, né? Tanto a parte de aconchego como a parte funcional. Então a gente trabalha na iluminação da cozinha com esses dois lados. A parte de aconchego é justamente aquela iluminação mais aconchegante, enfim. E a parte funcional está totalmente relacionada à saúde, né? Então quando a gente fala de saúde, tanto física quanto mental, a iluminação ela faz total diferença no nosso dia a dia. E a primeira escolha, né? A primeira coisa que as pessoas pensam é: que tipo de lâmpada eu vou pôr na minha cozinha? É legal eu separar aqui para vocês que tem o tipo de lâmpada e o tipo de luminária. Luminária é o que vai dar sustentação, né? Que vai englobar essa lâmpada que vai dentro dela. E a escolha das duas é muito importante. Por quê? Como a gente está falando de uma cozinha, a gente precisa que seja tudo muito funcional. E quando a gente fala da cozinha, que vai ter gordura, que vai ter vapor, coisas do tipo, a gente precisa de uma luminária que realmente vai conseguir suportar tudo isso, ou pelo menos ser algo fácil de limpeza. Então, deixando bem claro, um exemplo. Não tem como a gente colocar um lustre com 15 mil detalhezinhos e pedrinhas e, enfim, enfeitezinhos numa área que vai ter fogão e gordura, porque você vai viver limpando aquilo ali, ou vai olhar para aquilo ali e sempre vai estar sujo. Então, luminárias para cozinha, eu sempre recomendo luminárias mais limpas, luminárias sem muitos detalhes. A gente até tem as de embutir, né, no gesso, por exemplo, no frame ou frame, né, com ou sem o framezinho, sem a bordinha ali. Quando é possível, eu até prefiro usar a no frame, que é realmente direto, embutida totalmente no gesso, não fica nenhuma bordinha para fora, porque ela não é mais um detalhe para ser limpado, sabe? Então isso é bem interessante, ser limpo. Enfim, você entendeu? Isso é uma questão bem importante. A questão da no frame, a gente pode fazer um outro vídeo só sobre luminárias, iluminação geral. Deixa aqui nos comentários se você quer, que eu posso trazer mais isso. Mas o problema da no frame é que o detalhe, o recorte no gesso tem que ser perfeito, porque não vai ter aquela bordinha para fazer o acabamento. Mas, então, a questão de luminárias que a gente realmente vai indicar para a parte da cozinha, dessa iluminação geral, é algo que não tenha muito detalhezinho, sabe? Justamente para funcionalidade na questão de limpeza. E quais são os tipos de luminária que eu gosto de pôr na cozinha? Eu gosto de pôr plafon, eu sempre me confundo. Sou arquiteta, mas sempre me confundo nisso daí. Essa daí você entendeu? Geral, ou seja, ela pode ser um pouquinho mais linear, ou ela pode ser duas, né, quadradinhas, algo do tipo assim. E eu sempre recomendo a de embutir. Ah, Carol, eu não tenho gesso na minha casa, enfim, tem que ser a de sobrepor, né? Aqui é o gesso, a de embutir ela fica um recorte pra cima, a de sobrepor ela fica pra baixo. Vou deixar a imagem aqui que fica mais fácil. E essa questão da sobrepor é mais um elemento que pegaria esse tipo de sujeira. Quando é possível, eu sempre coloco a de embutir. Outra questão de luminária, né? É a parte de spots. Quando a gente fala em cima de uma bancada, de lanche, ou enfim, alguma coisa de decoração, também cuida para esse spot estar um pouquinho mais longe da área de fogão, e não ser com tantos detalhes para você não sofrer tanto na limpeza. Bom, a parte de lâmpada, né, é o que mais faz total diferença na cozinha das pessoas, e que às vezes as pessoas, compra qualquer uma lá, o que o vendedor indicar, né, a gente usa. Esse canal justamente está aqui para você não cair em conversa de vendedor, que às vezes nem sabe direito, não é uma conversa que ele fez por mal, mas na verdade ele não entendeu bem certinho o que é importante para você, o que você preza ali. Afinal, isso a gente faz em projeto, então profissionais de arquitetura olham isso, vendedores vendem, né? Então, quando você fica à mercê do que o marceneiro falou, do que o lojista falou, você não tem muitos parâmetros. Então, eu tô aqui para te dizer tudo que você precisa analisar. Então, as lâmpadas, né? Quais são as lâmpadas que a gente usa na cozinha? Eu gosto muito ou da placa de LED, que daí a placa de LED é tipo um plafon. Eu sempre me confundo. Um plafon, talvez. Que ele é a própria luminária com a iluminação, então com a lâmpada. Então, se você tiver que trocar aquela placa de LED, é tudo, não é só a lâmpada lá dentro.
o que tem prós e contras, né? Mas eu gosto das placas de LED, então, pra cozinha. Gosto dos embutidos, né? Que daí vão a lâmpada dentro e a lâmpada sempre vai ser de LED. E gosto também de perfis de LED. Perfis de LED com aquele acabamento leitoso para fazer uma iluminação difusa, tá? Então, a lâmpada em si, LED, né? Hoje a gente nem usa mais a loja, enfim, as outras. LED, porque tem uma economia muito melhor e hoje o custo dela não é tão alto assim como antigamente. Mas na lâmpada em si, existem várias lâmpadas de LED, né? Então a gente precisa ver bem certinho quais são os índices que você tem que prestar atenção para não cair em nenhuma furada. O primeiro deles, e que pouca gente fala sobre ele, vou deixar isso por último, tá? Vou deixar por último, fica até o final desse vídeo. Se tá gostando já, deixa aqui nos comentários se tá curtindo também. Mas esse aqui, IRC, eu vou explicar lá no final. Então vamos lá. Temperatura de cor de lâmpada. Isso é uma coisa que todo mundo fala. Eu gosto de lâmpada branca, eu gosto de lâmpada neutra, eu gosto de lâmpada amarelada. A questão da temperatura de cor de lâmpada realmente tem a questão a ver com o gosto. Mas muito mais do que o gosto, tem a ver com o que aquela iluminação causa na gente, né? Enfim, os sentimentos que a gente tem e que o nosso corpo também libera. Quando a gente tem uma iluminação muito amarelada, isso nos faz gerar mais melatonina, o que dá sono. Então, quando a gente tem uma iluminação super amarelada no espaço que precisava de atenção, sei lá, numa área de trabalho ou coisa do tipo, como é a região da cozinha, não faz muito sentido. Porque daí as pessoas têm aquela sensação de, a lâmpada amarela ilumina menos. Não tem nada a ver. Ela é amarela, ela é branca, ela é neutra. Isso não tem nada a ver com se ela ilumina menos ou mais. Quem faz isso é fluxo luminoso, luminância, enfim, outros índices, tá? Mas, na cozinha, eu sempre vou recomendar a parte de iluminação neutra, jamais branca. Você não tá vivendo no hospício ou na nave da Xuxa, não. Lâmpada branca, né, da temperatura de cor branca, ela é para chão de fábrica, é para centro cirúrgico, é aí que a gente coloca a lâmpada branca, que a pessoa tem que estar totalmente aceso. E na sua casa, a hora que você está preparando um jantar gostoso, um almoço gostoso, não precisa disso, tá? A neutra já é o suficiente, ela já traz essa sensação de, agora é uma área de trabalho. E eu gosto de misturar um pouco da lâmpada de temperatura de cor neutra para essa luminária mais geral, como eu falei para vocês, e essa mais amarelada em detalhes mais aconchegantes, que logo eu já vou explicar para vocês onde vocês podem pôr e trazer várias soluções disso, tá? Explicando então a parte de lâmpada neutra, amarela e branca, você já consegue tomar a sua decisão consciente, tá? Baseado em estudos científicos, não só no que eu acho ou deixo de achar, ou o que o vendedor falou ou não, beleza? Um índice super importante é o fluxo luminoso, então a gente precisa olhar ali na caixinha da lâmpada para entender qual que é o fluxo luminoso que ela gera. Então isso vai nortear se você vai ter várias lâmpadas com fluxo luminoso mais baixo ou uma lâmpada só, uma luminária só com muito fluxo luminoso, tá? Isso tudo a gente analisa, faz um cálculo, uma breve simulação dos nossos projetos, mas isso realmente é algo que você pode ir sempre por uma média e aí sim o vendedor vai poder te ajudar, porque a gente só consegue realmente te dar um norte específico quando a gente tem um projeto em mãos, tá? Para uma orientação um pouquinho mais geral, fazer pegar alguma lâmpada de fluxo luminoso mais mediano e separar, posicionar em diferentes pontos dessa cozinha. E a parte de distribuição da cozinha é muito importante, tá? Então a gente vai comentar um pouquinho mais onde a gente pode pôr iluminação na cozinha, que não seja, né, no teto geral basicão, tá? Existe algo a mais que a gente pode incrementar aí na sua decoração e deixá-la muito mais aconchegante. Uma questão que eu sempre busco em qualquer projeto, seja dentro de um apartamento ou numa casa gigante, é priorizar a iluminação natural. Sabe aqueles apartamentos que eles são mais lineares e no final tem a lavanderia e aí tem a janela? Sempre que tiver essa transição entre esses dois ambientes, eu opto em colocar algum vidro, alguma coisa que passe um pouco, pelo menos, dessa iluminação. Iluminação natural em qualquer ambiente é muito necessária. Então não bloqueia, sabe? Não coloca, às vezes, um painel ou algo do tipo, porque trazer essa iluminação natural para dentro de casa, para dentro da sua cozinha, é muito importante e vai melhorar muito a tua qualidade de vida. Então pensa nisso, o que tu conseguir usar de iluminação natural é muito legal. Antes de eu te contar então o último ali que eu deixei lá no início, comentei e deixei aqui pro final, vamos falar um pouquinho de onde utilizar então iluminação na cozinha. Existe sim a iluminação geral, que é importante, geralmente colocada no teto, mas existe aquela iluminação que a gente pode pôr em cima das bancadas, mais direcionada, tipo um spot, ou um perfil de LED que a gente coloca nos armários. Para ser como a gente tem um armário superior, aquele elemento ele faz sombra na nossa bancada.
Então, colocar um perfil de LED ali em cima dela, que vai lavar, né, como a gente chama, essa bancada de luz, vai te ajudar muito na hora de preparar os seus alimentos, enfim, tá ali na tua cozinha. A parte de iluminação aconchegante de uma cozinha, eu deixo para colocar em elementos de decoração como cristaleiras. Dá pra gente colocar lá no fundinho daquela prateleira um perfil de LED com uma iluminação mais amarelada, porque ele tá dentro do móvel, mas ainda assim traz essa atmosfera mais aconchegante. Algumas arandelas ou detalhes de iluminação que não é a iluminação que realmente vai te fazer enxergar tudo, é aquela mais aconchegante. Então faz muito sentido sim a gente colocar a iluminação em outros detalhes dessa cozinha para realmente deixá-la mais aconchegante, tá bom? E agora sim, falando desse índice que eu não vejo ninguém contando por aí, que é muito, muito, muito importante, que é o IRC, o Índice de Reprodução de Cor. O IRC, ele é um índice de reprodução de cor, um índice que diz muito sobre o quanto aquela lâmpada vai reproduzir fielmente a cor daquele elemento que está abaixo dela, no caso aqui, os alimentos. Algo que realmente é importantíssimo a gente entender se o alimento está na cor certa, na textura certa, e a iluminação pode te enganar em relação a isso, tá? Então, quando a gente pensa num IRC para cozinha, é a lâmpada que mais se aproxima ao 100. 100 é a referência do Sol. O Sol tem IRC 100, ele reproduz fielmente as cores. Lâmpadas, quando ficam ali perto de 95, 90, já tem o IRC legal. Mas se você tem uma lâmpada com IRC abaixo disso, talvez você não esteja vendo o alimento na cor que ele realmente está e pode te causar algum problema de saúde. Então preste atenção nisso. Eu vejo que ninguém fala sobre isso e que às vezes tu tá lá e fala, mas esse mamão aqui não tá bem certo, essa laranja aqui não tá bem certo, esse tomate aqui tá estranho. Porque o IRC da lâmpada não está representando fielmente a cor dela. E isso é muito importante, caso de saúde. Olha só o quanto de coisa que a gente tem que ver só na parte de iluminação de um ambiente, né? E tem muito mais aí que quando a gente analisa realmente o projeto, o posicionamento dessas luminárias, de gerar um pouquinho de distância para gerar um ângulo, uma sombra, enfim, é uma análise muito mais profunda, né? Mas isso realmente é só com o projeto que a gente consegue fazer. Mas com essas orientações aqui, você já consegue ter uma casa aconchegante, uma cozinha aconchegante e não ter problemas seríssimos, né? Como esse do IRC que eu trouxe para vocês. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você quer que a gente fale um pouquinho mais de iluminação dos outros ambientes ou, enfim, sugestões de vídeos que você quer ter por aqui. Nós somos o H+ Arquitetura & Co. Nós temos um escritório de arquitetura focado em projetos personalizados. Então, todo esse nosso conhecimento que a gente traz aqui para você e muito mais, a gente aplica daí nos nossos projetos que a gente desenvolve aqui exclusivamente para cada cliente. Se você quer ter um projeto nosso, quer ter todo o nosso acompanhamento aplicado na sua casa dos sonhos, o primeiro link aqui da descrição é uma aplicação onde a gente vai te fazer algumas perguntinhas para entender realmente se você é o nosso perfil de cliente e aí a gente pode trabalhar juntos no projeto da sua casa dos sonhos. Eu espero muito que você tenha gostado, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!